Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Cananda, sou membro da equipe de mídia Salvação Online da Igreja Assembleia de Deus Nação Madureira, em Graça Aranha, Maranhão. Estamos aqui hoje para contar uma história para vocês, uma história que nos relembra que a vida ela tem valor, que nos dá esperança. Tá? Estamos aqui hoje com a Jaine Franco, que vai contar um pouquinho do seu testemunho. Estamos no mês de setembro, que é o mês da conscientização, a prevenção ao suicídio. Por isso que nós trouxemos a nossa ilustrantíssima, Jaine Franco, para contar um pouquinho do seu testemunho para a gente. Jaine, você pode nos contar um pouco de como era a sua vida antes desse momento difícil que você passou? Primeiramente, muito obrigada, viu, Cananda, pelo convite. E que momento importante, né, esse? Então, assim, é muito bom falar sobre isso, né? Como eu vivia antes de tudo. E, assim, eu lembro perfeitamente que eu vivi uma vida muito, como é que eu posso dizer? Procurando a minha própria identidade. Então, às vezes eu queria estar na igreja, às vezes eu não queria estar na igreja. E aí, uma infância, uma adolescência muito assim, não sabendo o que queria, na verdade, né? Buscando sua própria identidade. Buscando a minha própria identidade. Então, a gente pode começar essa conversa muito boa sobre identidade, sobre isso, né? Que às vezes na adolescência a gente fica querendo se encaixar numa coisa, se encaixar numa outra, e aí Exatamente. A gente fica perdido, né? Não tem aquela autenticidade, né? Tentamos nos encaixar em várias coisas. Jaine, você pode também nos contar assim, o que foi que aconteceu para que você chegasse ao suicídio? Sim. Bom, quando a gente fala de suicídio, né? De um jovem que está disposto a tirar a sua própria vida, muitas vezes esse assunto ele é pautado como uma pessoa que perdeu as esperanças, né? Mas por experiência própria, como a gente começou falando sobre identidade, essa luta, né, da carne, eu vou falar algo mais espiritual, e hoje eu entendo mais madura, eu entendo isso, né, o que o jovem passa, o adolescente passa. Então, assim, é uma coisa, por quê, né? Por quê? E aí, muitos questionamentos na época levantaram o porquê. E assim, na verdade, a gente vem doente há muito tempo. Então, quando a gente fala de suicídio, talvez o marco principal foi quando eu ingeri, né, o veneno e acabei indo pro socorrão. Talvez o marco principal da minha história, naquele momento, foi isso. Só que eu lembro perfeitamente de uma cena que eu tinha acabado de sair da igreja, fazia parte membro da igreja de Leade. Eu tinha acabado de descer do púlpito, eu tinha acabado de louvar ao Senhor. Eu chego em casa e aí foi o que mais marcou a minha vida. Foi quando eu chego em casa e eu procuro a arma de fogo do meu pai e não acho. Eu queria acabar uma dor que eu nem sabia como era que era essa dor. Mas eu queria acabar essa dor. E eu não encontrei. E o interessante é isso, por isso que marcou a minha vida. Porque naquele dia meu pai não tinha ido caçar, ele tinha ido pescar. Então era para a arma estar em casa. Era para a arma estar em casa. E naquele dia eu percebi que o primeiro milagre estava ali, da mão do Senhor. Né, que ele fechou os meus olhos para que não viesse nada a acontecer, para que hoje eu estivesse aqui falando que é sim possível ao que crê no nome do Senhor, quando Glória Deus tem um plano, né? É muito lindo. É muito lindo. A arma de fogo não teria volta. Não. Né? E o veneno deu uma segunda oportunidade, é muito lindo. Como foi para tua família passar por tudo isso, ver você passar por tudo isso e passar junto com você? Foi muito difícil, né? Eu sentia a minha mãe muito aflita. Quando a gente pensa em se matar, às vezes a gente fala assim, essa palavra é muito forte, mas quando a gente pensa em tirar a nossa própria vida, às vezes a gente quer, é muito egoísmo da parte da gente, sabe? Quer acabar com o sofrimento da gente e não pensa no próximo. Isso é muito egoísmo, sabe? É assim, a gente pensa só na gente, a dor é minha, eu quero acabar com a minha dor, mas aquilo pode matar outras pessoas ao nosso redor, sabe? Verdade. E é muito difícil. Então eu vi a minha mãe sofrer muito tempo. Ela começava a me dar tudo que eu queria para que isso não viesse voltasse a acontecer. E aí sempre era aquela aflição muito grande dentro de casa, de que tudo tinha que estar bom para mim, para que aquilo não viesse a acontecer.
E eu acho que essa é a dor maior, né? Às vezes a gente pensa na dor da gente, mas a gente está causando uma dor maior no próximo. E aí a gente não cumpre a palavra do Senhor, que é amar o próximo, como assim verdade. mesmo. Como que eu vou te amar se eu nem consigo me amar? Né? Então, Realmente. assim, foi muito delicado para minha família, eu reconheço hoje. Eles foram muito fortes mesmo, assim, de tentar reerguer todos os dias. E eu agradeço muito a eles, ao meu pai, à minha mãe, por sempre estar ali e tal, acreditando, né, que eu poderia sair daquele momento, que era só uma fase. Glória a Deus. E em que momento que tu percebeu que precisava de ajuda? Foi tipo logo após o acontecido, a tentativa de suicídio, ou mesmo assim, depois de você ter conseguido voltar e tudo, você ainda continuou com os mesmos pensamentos, tentou novamente, ou... É interessante, Cananda, é que quando eu volto do hospital, do Socorrão, eu chego com uma sensação de fracasso. É muito interessante essa pergunta. Quando eu voltei com uma sensação de vergonha e de fracasso. É muito difícil esse processo. E aí eu aceitei a ajuda. Foi na época que a minha mãe foi atrás de uma psicóloga. E eu agradeço muito a ela. Ela conversava comigo e eu expressava a minha dor de um modo muito positivo para ela. Só que é interessante demais isso. Só que quando ela saía do quarto, que ela iniciava a sessão, era como se eu não quisesse ter aquela conversa com ela. Sabe? Era como se eu vivesse num fingimento. Por quê? Porque pra ela eu falava, não, eu tô conseguindo, eu tô isso, eu tô sentindo assim. Mas ela saía do quarto... Por dentro o sentimento era o mesmo. Era de fracasso. Eu ficava naquilo. Meu Deus, eu não conseguia acabar com a minha própria vida. Que pessoa é essa? Sabe? Eu ficava me culpando. E aí, uma coisa que deu, assim, que eu vi, que me ajudou muito, foi estar mais com os meus pais, sabe? Porque eu tava muito perdida. Eu não queria saber de família. E aí eu passei um tempo mais assim, eu comecei a se aproximar novamente. A se aproximar. Eu acho que isso foi libertador para mim. Eu acho que precisava que isso acontecesse comigo. Porque foi só assim que eu me reaproximei com minha mãe, com meu pai, que eu consegui dizer eu te amo, pai, eu consegui dizer eu te amo, mãe. Entendeu? Foi isso assim, é muito interessante, porque que nem tu falou no início sobre a identidade da gente quando a gente é adolescente, a gente acaba se perdendo um pouco nisso. Né, desses valores, a gente acaba se distanciando da família e muitos têm essa dificuldade realmente e a maioria não consegue voltar a dizer eu te amo pai, eu te amo mãe, a abraçar, às vezes abraça até sem jeito ali no aniversário, numa coisa, mas não tem mais essa proximidade, né, verdade. realmente. Eu consegui ver a vida de outra forma, na verdade. Eu sei que é muito difícil, muita gente não consegue, porque eu realmente, às vezes, eu olhava assim e eu dizia assim, eu me sentia muito fracassada. O sentimento que depois que eu voltei para casa, que eu cheguei do Socorrão, o sentimento que eu carregava comigo era de fracasso, puro fracasso. E eu ficava naquilo, sabe? Tentando lutar comigo mesmo, que não era um fracasso. Tentando acreditar que não era. Ali não era um fracasso. Era um recomeço. Só que não entra na cabeça quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, Cananda. Eu entendo. Não entra de jeito nenhum. Mas, assim, foi o Senhor. Glória a Deus. Somente o Senhor. Você já até tocou aqui no assunto, mas eu queria que você falasse mais especificadamente como que a fé em Deus te ajudou a passar por tudo isso. Né? Que eu sei que nem você falou, no momento às vezes é difícil a gente enxergar ou colocar outras coisas dentro da cabeça da gente. Mas eu sei que em algum momento ali a sua fé foi renovada, foi restaurada e isso te ajudou. Né? Em que momento isso aconteceu? Quando eu ouvi eu não sei quem era o médico, mas quando eu ouvi o médico, eu estava na sala de reanimação e eu ouvi longe o médico dizendo assim, pai, se essa menina sobreviver, bicho, é um milagre. Eu ouvi ele dizer isso, cara, e eu fiquei, aquilo marcou assim, eu fiquei o tempo todo pensando, sabe, que situação eu estar ali, qual era o propósito? Hoje eu entendo que foi um propósito, né?
E assim, você ouvir de um médico dizer, rapaz, essa menina sobreviveu, é um milagre, bicho. Que geralmente os médicos, eles botam mais fé na medicina do que realmente em Deus. Do que em Deus. E assim, ali, o tempo todo, quando eu chegava em casa, que eu tava naquele meu momento de recaída, porque assim, o que é a depressão, né? A depressão, na verdade, é um sentimento, e aquele sentimento, ele vai crescendo quanto mais você vai alimentando ele. Então, o sentimento que eu cheguei de fracasso, quanto mais eu ia alimentando aquele sentimento, maior é a minha dor. E aí, junto com ele, vinha a solidão, os amigos se afastar, o que as pessoas estão comentando, né? E naquele momento, eu conseguia ouvir claramente aquele médico dizer, pai, se essa menina sobreviver, é um milagre, bicho. Sabe, o jeito que ele falava, então, tipo assim, eu tava toda de sonda. O veneno estava no meu sangue porque eu ingeria água. Então, qual seria a probabilidade? Tava em todo o meu corpo. E aí você ouvir um médico dizer isso. Então, acho que a minha fé era renovada todas as vezes que eu ouvia e que eu relembrava a voz dele dizendo. E aí foi construindo dentro de mim, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Mas as pessoas vão comentar isso, mas eu continuo sendo um milagre. Exatamente. E para assim, que nem tu falasse, as pessoas vão comentar. Por morarmos em uma cidade pequena, Sim, né? sim. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo conhece todo mundo. Que nem você falou, você assim, chegou para casa com vergonha, sentimento de fracasso. Mas Deus te deu uma história tão linda que está sendo construída agora, né? Que apagou completamente isso. Hoje em dia você não olha para trás e vê, na época, Jaine Ramalho, né? A mesma pessoa. Hoje você vê a Jaine Franco, Sim. uma pessoa que você vê prosperidade na sua vida, né? Você vê realmente Deus na sua vida. E mesmo com tudo que tem acontecido, continua a pessoa humilde, de bom coração. E isso é lindo ver Deus, tipo, transformando e te literalmente erguendo das cinzas. É muito lindo. Amiga, pra gente já encerrar, Sim. se tiver alguém que esteja nos assistindo, que esteja passando pelo que você passou, qual conselho você daria para essa pessoa agora? Nossa. Eu sei que muitas pessoas já falaram pra essa pessoa, pra você, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Talvez parafrasear dizendo Jesus te ama, dê valor à vida, mas com experiência própria. A única coisa que eu quero que você, nesse momento, pare e pense a seguinte maneira, assim como eu pensei. Por quê? Porque eu ainda estou aqui. Eu acredito que todos nós estamos aqui nessa terra para nós cumprirmos algum chamado, algum propósito divino. E esse propósito, ele precisa ser cumprido. Gerar testemunho dói, mas é necessário para que a gente possa ser luz na vida de outras pessoas. E o meu testemunho dói todas as vezes que eu lembro, mas eu sei que foi necessário, porque estar hoje aqui é para glorificar o nome do Senhor e dizer que aquilo que Deus deseja, o propósito do Senhor é muito mais real do que a gente pode imaginar. Está fora de 4 paredes. O propósito do Senhor está fora dessas 4 paredes. Talvez o teu propósito é dentro da tua família. Teu propósito talvez é no meio dos teus amigos. Então, busque o propósito. E eu costumo sempre falar assim, que a nossa mente, ela é muito frágil. Então, cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Cuide de si. Respire. Se for preciso parar um pouquinho, então pare. Não vá acelerando não. Vai devagar. Aproveita a vida. Acorde de manhã. Olhe o sol nascer. Respire fundo. Ouça uma música boa. Se possível, dance. Mas acima de tudo, busque a palavra do Senhor. Ela liberta. Ela liberta.
Aleluia, Deus. Gente, então é isso, né? Para finalizar, quero só falar para vocês que falar ajuda, né? Falar ajuda, falar é importante. Nós deixaremos para vocês aí na telinha o número do Centro de Valorização da Vida, para que você que precisa desabafar, para você que esteja passando por isso, que esteja pensando em fazer isso, né? Em tirar a própria vida, entre em contato com esse número. Se você precisar de apoio espiritual, nós também deixaremos aí o nosso número, o nosso WhatsApp, que nós estaremos tentando lhe orientar, ou venha-nos fazer uma visita, né? Queria deixar um versículo para vocês que se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém. Sua dor não define seu futuro. Há esperança e você não está sozinho. É Amém? verdade. Amém. Então, obrigada, Jaine, por ter topado esse desafio. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida grandemente. Amém, amiga. E foi uma honra. Sempre que quiser aparecer por aqui, fique à vontade.